Mas o mago, dentro da minha visão, ele vai ser muito mais do que aquele símbolo, né, que a gente tem dentro das mídias e até mesmo o que foi criado muito com a ideia do magista, né, do ilusionista que faz truques e malabarismos para fazer as coisas, né, sumirem ou aparecerem, ou enfim, faz artimanhas visuais para, digamos assim, dilubriar algumas pessoas. E algumas pessoas, inclusive, já estavam comentando aqui, né? O mago é quem chama os daimons. O mago é um arquétipo. O que é o mago, então, né? Eu acho que, em primeiro momento, é importante a gente definir um pouco essa ideia, né? Do que é o mago, para depois a gente entrar um pouco nessa ideia um pouco mais prática, trazer algumas dicas aqui para vocês também sobre como a mentalidade de um verdadeiro mago, uma maga, pode influenciar e com certeza mudar a sua vida, a sua realidade, né, e a forma com que você lida com a sua jornada aqui na Terra. Então, em primeiro lugar, deixa eu dar minha visão aqui do que é o mago. O Gabriel já falou um pouquinho ali da dele. Eu vejo que o mago, ele vai ser aquele que, através da sua vontade, consegue, vamos dizer assim, dobrar a realidade, né, por meio dessa sua própria vontade. Mas magia não é apenas a gente modular a realidade conforme a vontade, porque senão qualquer coisa seria magia, certo? Então, eu vejo que existe um limiar entre a ação ordinária e uma ação extraordinária nesse sentido mais elevado, numa oitava superior, se nós pudermos conceitualizar assim. Para mim, o mago, ele vai ser justamente esse ser que consegue atuar, então, de uma forma elevada dentro da sua própria realidade, mas entendendo que não é somente sobre os seus desejos, mas sobre a sua vontade. E aqui tem um ponto muito importante que define para mim o que é ser um mago, que é essa ideia de vontade que vem de cima para manifestar aqui embaixo. Ou seja, é uma vontade divina que você só serve como canal para aquilo se manifestar na Terra. Você só cumpre o seu papel. É como se, quando a gente assume o nosso posto aqui na Terra, o nosso papel, quando a gente entende o nosso propósito, nós estamos assumindo também essa autorresponsabilidade e sendo esse canal de manifestação divina. Então, seja Deus na forma que você quiser acreditar, ele nos cria, vamos dizer assim, com uma determinada vontade, né, com um determinado propósito. É como se fosse várias folhas de uma árvore ou de uma floresta inteira. E essas folhas que somos nós, cada uma delas é individual, única, é diferente uma da outra, né? Temos as nossas semelhanças, mas nós somos seres que cumprem com seu papel. Então, dentro de um contexto social e também individual, eu vejo que se nós assumirmos essa postura, né, de realmente sermos o pontífice entre os céus e a terra, e aí entra inclusive uma das grandes simbologias do mago, que é expressa, por exemplo, nas cartas do tarô, que eu vou falar daqui a pouquinho, não agora, que é essa ligação entre céu e terra, que é esse pontífice entre o divino e o manifesto, entre aquilo que não pode ser observado e aquilo que a gente consegue observar aqui, né? A manifestação dessa luz que outrora era invisível. Então, para mim, a definição do mago é mais ou menos por aí. Foi falado sobre essa analogia que eu achei muito bacana, né, da aranha, da teia, dessa questão da passividade, dessa questão do vitimismo, né? Então, o mago, ele não deve nunca assumir aquele papel de coitadismo, de vitimismo. Isso, eu quero que você faça uma reflexão agora, você que está assistindo aqui. Se você busca um salvador, talvez inconscientemente você esteja se colocando de vítima. Porque quem busca um salvador externo é uma vítima interna. Então, veja como a nuance é muito sutil
da mentalidade. Quando a gente está falando dessa mentalidade para você ser o arquiteto da sua própria realidade, para você assumir uma postura mais consciente e co-criar a vida que você tanto almeja, é importante assumir as rédeas mesmo, é importante se libertar dessa teia que prende a gente muitas e muitas vezes, que a gente chama de matrix, desses ciclos, desse processo inteiro que existe. E uma das coisas que eu gosto muito de trazer para essa nossa visão, para esse nosso debate, é justamente a ideia de, então a magia, ela vai para além da manipulação da realidade somente por meio da vontade. Mas tem uma definição do Israel Regard, que foi secretário do Aleister Crowley, conhecido pelo seu livro Um Jardim de Romance, Golden Dawn é um dos livros famosos do Israel Regard. Enfim, ele é um escritor bem prolixo aí do esoterismo. E ele vai falar que a magia é a ciência e a arte de provocar mudanças conforme a vontade. E alguns autores pegam essa frase dele e ainda acrescenta uma outra nuance, que a magia é a ciência e a arte de usar estados alterados de consciência para provocar as mudanças conforme a vontade. Então aqui a gente já vai expandindo um pouco mais esse nosso conceito, né? E isso vai nos dando ferramentas para trabalhar também dentro dessa nossa ideia. Então, veja que para grandes esoteristas, grandes escritores, grandes expoentes da magia que nós temos hoje em dia, eles vão nos trazer a ideia de estados alterados de consciência. E aqui você precisa entender que isso não quer dizer você usar alguma substância para chegar no estado alterado. A gente consegue chegar em estados alterados justamente por meio de processos como a meditação, a respiração, né? Ou até mesmo processos ritualísticos, ou a maior das expansões da consciência, que é justamente você ter a autoconsciência de si mesmo, porque no momento que você cria essa autoconsciência, o seu universo ele expande, e aí você consegue ver essa realidade com esse estado alterado, né? Você consegue ver num novo ângulo, num novo prisma dessa luz. Então, veja que quando a gente considera a consciência sendo o modulador da realidade, isso nos coloca em uma postura muito importante, uma postura que junta então filosofia, né, o filósofo, o cientista, o artista e, consequentemente, o mago, para manifestar então essa nossa realidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O filósofo, ele vai refletir, ele vai questionar. É quando a gente está naquela postura de se questionar mesmo. Será que a realidade é só isso? Será que a minha vida é só esse quadradinho aqui que eu estou vivendo? Será que as coisas que estão acontecendo na minha volta são minhas ou são do ambiente, são das pessoas que estão perto de mim? Então a gente precisa ter o nosso nível filosófico, em nível mental mesmo. A gente também precisa ter o nosso nível científico, matemático. Você precisa calcular as coisas conforme as leis da física, conforme a regra vigente da nossa realidade. Afinal de contas, vivemos numa matriz tridimensional, com espaço-tempo, com leis aí, vamos dizer, de física que hoje em dia já estão expandindo para outros campos, né? Física unificada e tudo mais. O Gabriel pode falar, inclusive, sobre isso depois. Mas existe um nível matemático que ele é muito coerente com o nível espiritual. E hoje a gente tem a dádiva de viver num momento em que as coisas estão muito claras, sabe? Tá tudo muito aberto, assim, para que a gente consiga observar todos esses fenômenos através da geometria, através da própria propagação da luz e dos estudos que isso provoca. E nós também temos um outro lado que as pessoas colocam em contraponte do lado científico, que é o lado do artista. Mas eu digo que eles têm que se unir, né? Porque o artista é aquele que sente, é aquele que se expressa, né? Aquela pessoa que consegue falar, consegue colocar as palavras do filósofo de uma forma poética, né? Consegue contar aquilo que ele está sentindo ou canalizando intuitivamente, porque o artista é muito intuitivo, para pegar momentos da eternidade, né? E jogar num único momento aqui do nosso espaço-tempo. Então, o artista ele tem um dom de captar essas mensagens de um nível
vamos dizer, inconsciente, ele pega desse inconsciente coletivo, ele pega de um lado que às vezes a gente joga debaixo do tapete, emoções, né? Que a gente reprime, sentimentos, traumas, coisas que estão ali escondidas, ele usa isso como um expoente da sua própria expressão nesse mundo. Então, o artista tem um papel fundamental dentro do nível de consciência. E aí, nós temos também essa síntese de tudo isso, que eu vejo muito como o papel, assim, a figura arquetípica do próprio mago. E aí, quando a gente fala nessa figura arquetípica do mago, a gente tem vários símbolos do mago, né? A gente tem as cartas do tarô, por exemplo, que vão estar mostrando aqui. Eu já abordo aqui os símbolos da carta do tarô, que não está focando aqui de jeito nenhum. Mas enfim, não é para focar agora. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas a gente tem os símbolos que estão embutidos aqui, que expressam esse nível de magia. E a gente tem o arquétipo. Qual é a diferença entre o símbolo e o arquétipo? Isso é importante. Por quê? O símbolo, ele é uma forma. Vai ter o mago do Japão, o mago celta, o mago tupi-guarani, vai ter o mago, outras religiões, egípcio, grego, enfim, vai ter várias formas simbólicas. O símbolo é inerente à cultura e à era, ok? O mago moderno, ele já é diferente simbolicamente, mas a essência de todos esses magos é a mesma, que vai ser justamente aquilo que a gente chama de arquétipo. Porque o arquétipo é essa força essencial. O arquétipo é esse molde, esse protótipo primitivo da criação, o qual Platão chamava o mundo das ideias, que tudo surge e a natureza tenta copiar o mundo das ideias e falha, né? E por isso existe evolução, por isso a natureza evolui, ela não fica estática, porque ela tenta buscar a perfeição. E eu vejo que a magia, a postura do mago é justamente isso, é a busca pela unidade, é a busca pela perfeição, é uma busca maior que dá sentido para que essa roda da vida consiga girar. E nós, como seres humanos, nós somos os únicos que somos capazes de ser. Não é ser cachorro, não é ser pássaro, ser gato, é ser humano. Porque nós temos aquilo que foi falado aqui anteriormente, o livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de escolha, nós temos a capacidade de pensar, de ser autoconsciente, no caso, né? Porque o animal ele pensa em certo grau, mas a gente tem a capacidade de ter autoconsciência e também ser consciente sobre a nossa própria morte, sem depender somente do medo, né? De quando você está na frente de um predador, aí o animal sente o medo, ele vai fugir ou lutar. Mas nós não, nós temos a capacidade de, nesse exato momento, olharmos para um símbolo, por exemplo, de uma ampulheta e perceber o passar do tempo, de olhar para uma caveira e perceber que a nossa vida é breve, sabe? De que a mortalidade existe. Então, o mago é uma pessoa que assume todas essas posturas que eu falei, né, anteriormente. Filósofo, é matemático, é artista, é cientista, é tudo isso junto num caldeirão para manifestar por meio dessa mentalidade. E aqui a gente entra num ponto muito importante desse nosso diálogo, que é sobre a mentalidade, né? Eu vou deixar vocês falar um pouquinho aqui, depois a gente pode falar um pouco mais sobre qual é, de fato, a mentalidade de um mago, o que vocês acreditam. Opa! Foi banido. Fui banido da live. O que vocês acreditam ser realmente essa mentalidade do mago, né? Essa ideia, né, me faz relembrar também alguns conceitos de magia e também sobre essa própria questão do espelho simbólico que a magia nos traz, né? Algumas pessoas começaram a pedir aqui, quem que seria um mago, então, né? O Aleister Crowley, o Albert Pike, eu vi alguns comentários aqui falando, o modelo do mago para vocês aqui, né? Eu vejo que não existe encarnado um modelo de mago. Porém, a gente tem um modelo em questão, um hierógrafo de um mago, né? Que modernamente a gente tem as cartas do tarô. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer focar aqui. Consegui. Então, nós temos aqui... Eu peguei um baralho francês aqui para ilustrar, que é o mais clássico, né? Inclusive é a escola de pensamento do Eliphas Levi.
Na carta do mago do tarô, nós vamos ter arquetipicamente expresso tudo aquilo que o mago é. Então vejam essa carta aqui, que ela vai ter uma mesa na frente do mago com 3 objetos e um objeto na mão dele. O que é isso? Um cálice, uma espada, um pantáculo ou uma moeda e um bastão. Vamos falar um pouquinho sobre as 4 ferramentas do mago? A gente vai ter, então, o bastão que está em suas mãos aqui, né? Ele vai representar o quê? Vontade, fogo. Então, é a vontade que está na mão do mago. Está ordenando. Sobre a mesa, sobre a frente dele, na disposição da vontade, está o quê? A moeda ou o pantáculo, que é o seu corpo, são os aspectos da terra, corpo físico. Nós temos o cálice ou santo grau, que são os aspectos emocionais, são as águas, aquilo que contém as águas. Nós temos a espada, que é algo que corta, é afiado, então é a mente. A mente é a nossa espada. Então nós temos essas 4 ferramentas do mago. E o que isso vai nos mostrar? Isso nos mostra justamente os nossos 4 aspectos do ser. O aspecto físico da nossa saúde, do nosso corpo. Aí, ó, o Dion colocou o tarô aqui de Marselha, né? Tradicional. Vai ter outros objetos nesse tarô de Marselha? Vai ter alguns outros objetos, mas eles estão representando essa mesma questão, ok? Então, o mago, ele a questão material, física, é o nosso corpo, é a nossa saúde. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar justamente do seu cavalo, do seu veículo, para conseguir manifestar. Isso inclui, inclusive, você ser uma pessoa frugaz, com frugalidade, que é uma pessoa que sabe a medida certa entre gastar e conter os recursos financeiros e energéticos. Isso é uma virtude cabalística, inclusive. Os judeus sabem muito bem disso. E isso vai te dar um norte para que você não tenha, vamos dizer, tanta avareza e tanta, tipo assim, deixa a vida me levar e eu vou doar tudo e nada importa, sabe? Então tem que ter esse nível de equilíbrio na sua vida física. Em nível emocional, que é o cálice, que retém as águas, você precisa ter um equilíbrio também e você precisa ter justamente esse domínio sobre o teu santo grau. Tanto os homens com as suas águas, quanto as mulheres com as suas águas, né? E a gente precisa trabalhar isso, os nossos ciclos, os nossos temperamentos, para não deixar a água nem fervilhar muito e nem congelar. Então, é manter as emoções em um grau de estabilidade, para que aquilo também flua e para que a emoção não fique estagnada, parada e crie lodo, né? Crie uma malha ali que vai apodrecer, vamos dizer assim. A gente vai ter a espada do mago. E aqui notem que a espada do mago, ela vai ser justamente uma espada de 2 lâminas, não à toa, porque ela é dual. A mente é dual. A mente, ela tem o seu aspecto feminino e masculino. Ela tem o cabo, que é segurado, e a lâmina, que é a parte masculina. Então, veja que a mente, ela une a dualidade. Nas suas 2 lâminas, você pode atacar ou se cortar também. Então, a sua língua, você pode, vamos dizer, atacar as pessoas, ou você pode dar com a língua nos dentes, que nem a gente fala, né? Que é quando a gente fala demais, quando a nossa mente nos auto-sabota também, quando a gente se põe limitações, quando a gente começa a ter ilusões mentais e várias coisas assim. A varinha mágica aqui, o cajado do mago, o paus aqui, não, o naipe de paus, o pau do mago vai ser a vontade, né? E tem que estar na mão do mago, não me entendam mal, mas é justamente porque ele precisa domar a vontade, né? Então o mago precisa domar a sua vontade e veja que a varinha está justamente na medida aqui, ó, acima da cabeça do mago, porque a vontade está acima da própria cabeça do mago. E aqui a gente tem outro símbolo muito interessante nessa carta, que vai ser... Cadê o foco? Foca. Cadê o foco, câmera? Aqui. O chapéu do mago aqui, ó, é uma lemniscata, né? O que é isso? Um símbolo do infinito. Por quê?
Sobre a sua cabeça está o infinito, está a força criadora infinita, está justamente essa potência que é a coroa do mago. O infinito é a coroa do mago. Existem outros simbolismos aqui que representam arquetipicamente o mago. Ó, mais um pouquinho, gente, só um pouco. Tem aqui... Não quer que eu pegue essa imagem? Qual tarô que é esse aí? Não, deixa aqui, ó, tá bom. Tem aqui uma planta nascendo embaixo dos pés do mago. Então, é justamente esse processo de manifestação que a gente estava falando antes, que o Dion trouxe com muita maestria também, falando sobre a semente, né? Que a gente pode plantar, a gente pode regar, a gente pode dar nutrientes, luz, temperatura, né? Fazer a umidade relativa do ar perfeita, mas o mistério divino, se ela vai nascer ou não, aí é com o divino mesmo. Então, essa semente, que é justamente a potência da criação, ela existe sobre os pés do mago, na terra, naquilo que a gente é de fato. E o mago aqui, ó, tem uma mesa, e notem que a mesa tem 3 pernas, não tem 4, né? Será que isso aqui é um erro gráfico que foi reproduzido por todos os tarôs ao redor do mundo? Não é, né? Isso aqui é justamente um ponto de reflexão sobre aquilo que dá estabilidade para que as ferramentas do mago possam existir, que é a Santíssima Trindade, que é essa força trina. Então, uma mesa se estabiliza sobre o 3, também sobre o 4, mas sobre o 3 ela se estabiliza já. Não sobre o 2, nem sobre o 1, mas sobre o 3 sim. Porque a primeira forma estável é o triângulo. E a gente deve entender o triângulo de uma forma simbólica, arquetípica, que vai nos mostrar justamente a força de estabilidade e também a Santíssima Trindade, representada por diversas religiões, por diversas vertentes filosóficas, né? A própria ideia de Pai, Filho e Espírito Santo, ou Pai, Mãe e Filho, né, num sentido mais amplo da coisa, vai nos trazer esse fruto divino, a sustentabilidade, a perpetuação das coisas. Então veja que arquetipicamente o mago nos revela, né, através desse arcano, através do tarô aqui, ele vai nos revelar aqui uma potência que é muito maior do que qualquer desses magos que existiram, do Aleister Crowley, do próprio Eliphas Levi, né, do próprio Davi, que falaram aqui, mas Davi também errou um monte, mas Rei Salomão caiu. Caiu porque eles são humanos, gente. Vocês têm que entender também essa metáfora. Humanos falham, humanos caem. Moisés levou a galera toda por 40 anos atravessando o deserto, chegou em Jerusalém, o cara não pôde entrar, porque ele falhou. Porque ele teve as suas falhas. Rei Salomão, que era o homem mais sábio e rico de toda a humanidade, caiu, perdeu o trono por um período, porque ele caiu na idolatria, ele caiu na mentira também. Então, vejam que os aspectos mitológicos expressam falhas propositais, para que nós nos lembremos que somos seres humanos, temos falhas, devemos tentar chegar nesse nível aqui, arquetípico. Aqui tem um outro tarô, com um Hermes Trismegistus aqui, ó, e ele está sobre os 4 elementos em vez de ter as ferramentas, está nu, né, porque isso representa também a pureza da vontade do mago.